Na minha infância, eu penso em família, mesa posta. E aquela coisa de vó, primos, tios, amigos, aquele povo todo reunido, falando e falando alto também, assim, alegria, aquela coisa de reunião familiar, aos domingos com muita comida na mesa. Isso me remete muito à minha infância, entendeu? Me traz muita alegria, né? E assim, me deixa muito feliz, porque aí você consegue visualizar o passado, pessoas que já não estão mais conosco, né? Não estamos, já se foram, mas assim, faz parte da nossa memória, então aqui guardada no coração, como vós, tias, pai, mãe, então me traz muita lembrança da mesa. Acho que é por isso que eu gosto muito de estar em cozinha, cozinhando, fazendo essas coisas do dia a dia, de como preparar um bom café da manhã, porque isso me traz uma boa memória, a memória de infância. Eu não espero nunca me esquecer da minha juventude. Primeiro que as boas músicas, né? Acho que eu vivi numa época que se tinham músicas maravilhosas, né? E convívio familiar sempre, que eu tive uma boa base, isso era muito bom. Mas eu acho que é a questão musical, eu acho que marcou muito a minha geração, a minha juventude, né? E não foi fácil o meu período como jovem, porque tinha que trabalhar, tinha que estudar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Com 16 anos eu tive, aqui se fala muito em contrato, mas no Brasil, carteira assinada. Então, falta pouco para se aposentar, né? Mas eu tive a minha carteira assinada aos 16 anos. Foi uma loja, me lembro o nome da loja até, e foi uma confecção, uma loja de roupas, né? E eu adorava trabalhar, né? Porque jovem, trabalhando com roupas, então assim, tudo que vinha como novidade, como moda, eu podia estar usufruindo daquilo. Então, para mim foi maravilhoso estar trabalhando aos 16 anos. Então, tudo para mim começou muito cedo e com muita responsabilidade. Então, foi ótimo começar a trabalhar cedo, né? Então, assim, eu acho que a memória que eu tenho mais é essa, a parte musical, a parte de ir ao cinema. Eu acho que marcou muito a minha juventude, né? E sempre como base a família. Não queria falar dos traumas, né? Porque eu só ganhava roupa 2 vezes por ano, né? Então, eu como fazia aniversário no final do ano, eu só ganhava, na verdade, roupa 2 vezes. Nós ganhávamos roupas assim, aniversário e Natal. E como eu fazia aniversário no final do ano, então eu só ganhava uma. Então, como o primeiro emprego foi uma confecção, né, uma loja de roupas, eu amei, fiquei apaixonada. E aí, enfim, não paramos mais. Quando eu conheci, como eu chamo de gatinho, né? É o meu gatinho. Quando eu conheci Toninho, os nossos pensamentos, os nossos ideais, eles voltavam para o mesmo ponto, com o mesmo foco, né? Nossos ideais. Então, ele abraçava a minha causa como eu abraçava dele também. Então, a gente sempre foi muito parceiro. Não vou dizer aventureiro, mas assim, daquela coisa de um respeitar o espaço do outro. Nós não tentávamos mudar o outro, mas começávamos a nos moldar ao outro. E isso fez toda a diferença para um relacionamento duradouro, da gente se respeitar. Então, quando eu vi que ele tinha os mesmos ideais, e assim, não é que a gente concorde com tudo, ou gosta de tudo do mesmo jeito, né? Como casal. Mas a gente aprende a respeitar o outro e apoiar o outro, né? Então, por exemplo, eu não sou muito chegada ao futebol. Ele adora futebol. Então, o que eu faço? Quando ele assiste futebol, eu preparo o lanche. Então, eu não preciso estar ali, mas posso fazer parte do momento dele. Entendeu? Então, assim, isso é muito legal. E, assim, quando eu percebi que nós tínhamos os mesmos ideais, aí aquela coisa da aventura, hoje vamos sair. Não precisa nem ter o financeiro, mas mesmo com um pouco valor na carteira, mas hoje nós vamos tomar um sorvete e vamos ser felizes. Isso era maravilhoso. Hoje nós vamos colocar a mochila nas costas e a gente vai sair. E isso foi tão bom quando eu percebi que, apesar da diferença de idade que nós temos, ela ser tão gigantesca, no dia a dia isso não faz a menor diferença, porque a gente vive nos mesmos propósitos.